Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o casamento alquímico. A gente tem notado muitas chamas que estão nesse processo, né, que estão aparentemente, né, no mesmo trajeto, né? Muitas estão nessa parte do casamento alquímico. O que seria o casamento alquímico? Seria aquela parte, né, das etapas onde a gente fica completa, né? Que as nossas polaridades elas se unem, elas não brigam mais, né? Você consegue colocar o seu masculino e feminino juntos, né? Em você mesma, né? Não tem mais aquela briga. E por que ocorre, né? Quando a gente desperta para a dinâmica, a sua polaridade original ela sempre vai ficar mais exacerbada, digamos assim. Eu vou dar um exemplo, né? Eu sou uma mulher DM e o meu gêmeo um masculino com a polaridade feminina. Quando eu conheci ele, né, na verdade, quando eu reconheci ele, essa polaridade feminina dele estava muito forte, assim como a minha, né, minha polaridade masculina, ela ficou muito forte e eu não entendia por que eu estava agindo muito, né, porque eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa nos meus relacionamentos e eu fiquei assim muito com o meu masculino muito exacerbado, né, eu queria ir atrás dele, por mim eu já tinha ido para a cidade dele e eu faria isso, né, tranquilamente. Mas o que ocorre agora, né, nessa etapa? A mulher, né, como eu tenho a polaridade masculina, eu preciso acolher o meu feminino. Assim como a mulher que tem a polaridade, né, a polaridade feminina, ela tem que acolher o masculino. Lembrando sempre, né, que aquela mulher DF, que ela está com raiva do gêmeo, né, por algum motivo, ou ela tem raiva do masculino, ela não consegue ancorar esse casamento alquímico, tá? A mesma coisa a mulher DM, né? Se ela tem raiva do gêmeo, né? Que é um DF ou de alguém, da mãe, digamos, né? Ela precisa ancorar, perdoar para ancorar esse feminino, tá? Ou se ela tem problemas com o gêmeo, né? Perdoar o gêmeo, assim cada um com a sua polaridade. Vocês façam conforme, né? Imaginem conforme as suas polaridades. E a mulher, né, que ela nega o masculino, aquela DF, né, que nega o masculino dela, ela precisa ter um cuidado nessa etapa, porque o financeiro dela pode ir por água abaixo, tá? Então também tem que ter um cuidado com esse masculino, né? Às vezes aquela mulher que tem uma raiva do pai, inconsciente até às vezes, né? Ou de algum masculino, né? Principalmente para aquelas mulheres que passaram por abusos, observar, se perdoar e perdoar o outro sempre, tá? Por que ocorre, né, esse casamento alquímico? Geralmente ele ocorre depois da rendição, né? Quando aquela mulher, ela se rendeu, né? Ela não aguentou mais o processo e ela, mesmo amando aquela pessoa, ela cansou de esperar, porque às vezes a gente sempre fala, né, eu não espero mais, mas ainda fica lá olhando as coisas, né, fica tirando tarô ali para ver como é que ele tá, né, de algum jeito a energia ainda tá no outro, e a gente faz esse casamento alquímico, ele acontece quando aquela mulher, ela se rendeu mesmo, né, quando houve sim a rendição, daí esse casamento alquímico ele começa a ocorrer, lembrando sempre que se você consegue, né, ancorar as suas energias, o outro também consegue. E me perguntaram, né, eu tinha feito um vídeo pequeno sobre isso em alguns locais, algumas redes, e perguntaram para mim como fazer isso, né? Então eu vou trazer umas dicas. A mulher, né, que é uma DF, né, ela precisa ancorar o masculino dela. Como fazer? Aí alguém me falou assim, eu faço meditação pro Yin Yang, fico ouvindo ressonância harmônica lá do Hélio Couto, só isso não basta, a gente precisa colocar na matéria, tá? E o que seria a mulher DF, né? Como ela faz para ancorar essas energias?
primeiramente, né, a fazer exercícios, né, ancorar o chakra básico. Ai, não gosto de academia, não gosto de nada. Caminha, né, faz caminhadas, né. Também ela precisa trabalhar o profissional dela, né, olhar, ela já trabalha na missão ou não trabalha, começa a organizar esse lado, né, da missão, do trabalho, fazer um projeto novo. Também para aquelas divinas femininas que vão se mudar, né, às vezes muitas delas vão ter que mudar de cidades, fazer essa mudança, começar a organizar essa mudança, fazer movimentações para essa mudança. Então, assim, isso são dicas, né, para ancorar esse divino masculino. E para as mulheres, né, que são com a polaridade masculina como eu, né, o que precisa fazer? Precisa trabalhar o sagrado feminino, começar... Eu vou falar o que eu faço, né, que daí pode ajudar outras pessoas também. A vaporização do útero, purificação do útero, fazer dança, né, dançar é ótimo para ancorar o feminino, fazer rituais no seu dia a dia. Rituais pode ser com velas, né, pode ser com incensos, com pedras, cada um vai sentir, né, do que pode fazer. Eu gosto muito, todo dia eu faço meus rituaizinhos assim, todos os dias o mesmo. Eu gosto muito de tirar as cartas para mim de manhã, de um conselho. Então são coisinhas, né, que isso ajuda a ancorar o feminino. Lembrando sempre, né, que se você é uma DM e ancora o seu feminino, o outro, né, ele vai começar a ter que ancorar o masculino dele. Então por isso que é tão importante a mulher, né, a polaridade consciente fazer esses movimentos, né, porque ele sozinho às vezes ele não está entendendo o que está acontecendo às vezes ainda, né? Então a polaridade consciente ela tem que ajudar sempre, né, e é uma ajuda sem ela querer, né, porque isso ressoa no outro, nas energias, né. Eu sou uma DF, meu gêmeo é um DM, mas ele não tem ação, ele não faz o que ele precisa fazer. Então assim, o que a gente precisa entender? Que o DM, para ele ter a movimentação dele ali, né, o despertar dele, ele precisa ancorar as duas energias. E principalmente, né, para quem é DM, ele precisa ancorar o coração, né, expandir esse coração. E como acontece isso? Como ocorre, né? O coração dele vai expandir, ele vai começar a ficar muito emocional, né? Ele vai sentir muito o outro, né? O seu gêmeo ali, né? Então, assim, o seu DF. Então, ele, com esse sentimento, né? Que ele vai começar a ficar mais sentimental, ele vai buscar o outro. Assim como o DM, no meu caso, né? Meu gêmeo é um DF. Então, ele precisa ancorar esse masculino para ele ter coragem, né? De vir um dia, quem sabe, conversar comigo, né, trocar uma ideia. Então assim, precisa haver isso. E assim, a gente precisa sempre entender também, né, que conforme você faz os seus trabalhos, né, que nem esse casamento alquímico, você não pode fazer esperando que o outro venha, porque daí você não está na rendição, né? Rendição é o quê? É quando você solta o outro, você não tem mais a necessidade de ficar procurando ele toda hora, né, nas redes sociais. Você sente ele, né? Porque o que é o casamento alquímico? É você sentir as duas energias dentro de você. Eu sinto o meu gêmeo como se ele estivesse sempre comigo. Isso faz parte do casamento alquímico, né? E tem mais uma coisa também que acontece, tá? Nessa fase do casamento alquímico pode ocorrer que o ego, né? O ego da gente, ele começa a dar uns pitis. E como é que ocorre isso? O ego da gente, ele não quer, né, que a gente afaste ele, né? Porque conforme a gente vai despertando, o ego vai ficando cada vez com menos, né? Não tem mais tanta energia na vida da gente, né? Ele não manda mais na vida da gente. Então, assim, ali, esse finalzinho agora, né, desse casamento alquímico, ele pode dar um surto, né? Então, às vezes, você tá vendo uma coisa que não tem nada a ver com o gêmeo e, de repente, começa a vir um monte de coisa na sua cabeça. Um gatilho, né? Um ciúme, do nada. Apareceu uma coisa do nada. Assim, uma coisa que te deu, né, que tu sentiu. Sei lá, a ferida do abandono acionou ali. Ferida da rejeição, né? Ou da traição. Qualquer ferida. Acionou. O que você precisa fazer? Respirar,
né, e pensar, isso está acontecendo mesmo ou é invenção da minha cabeça? Porque o ego, ele não quer que a gente exclua ele de vez, né? Então ele vai trazendo esses gatilhos para ver, né, se você está pronta, né? E não só o ego, o universo, né? A fonte, ela quer ver se você está pronta mesmo para essa reunião. Então pode acontecer alguns gatilhos, né, durante esse processo. Tem mais uma coisa também que pode acontecer, tá? Pode ocorrer algumas... o universo, né, ele pode trazer para você algumas questões também, né, como essa que eu falei do ego. Pode começar a aparecer ex, né, ex-namorado, o ex-marido pode começar a aparecer na sua vida, pode aparecer uma alma gêmea, né? A gente fala alma gêmea, mas uma outra pessoa, né? Para você namorar. Então, assim, porque você tá com as suas alinhada, né? Com as suas polaridades alinhadas ali. Então, você começa a ter mais magnetismo, né? Então pode ocorrer de aparecer outras pessoas, né, nesse processo. E isso eu posso dizer para vocês que é uma cilada. Corra! Se começar a aparecer almas gêmeas, né? Isso é cilada. Então vocês corram disso, tá? Porque a fonte, ela tá testando a pessoa, né? Ela quer ver se você está pronta para a reunião. E essa reunião, eu não estou falando só reunião com o gêmeo, a reunião de você com você mesma, né? Porque o casamento alquímico, ele é essa união interna da gente, né? Você está pronta para ficar inteira? Ou você ainda precisa de outra pessoa para se sentir inteira? Então, assim, a fonte, ela pode fazer, o universo, né, ele pode começar a trazer coisas para testar você. Então, fiquem de olho, né? Toda movimentação que ocorre, sempre ficar de olho nos movimentos, né? O que eu estou sentindo? Isso está certo, isso não é, né? Sempre usando as duas polaridades, né, da ação e a polaridade do sentir, né. Algumas pessoas, né, falando, né, sobre vai ocorrer união, né. Existe uma movimentação de casais, né, muitos gêmeos que estavam muito tempo sem ter contato, né, eles estão começando, né, a se movimentar, justamente por causa dessas energias, né, de masculino e feminino, né, que a pessoa, chama gêmeas, né, estão ancorando. Então tem essa movimentação. Vai haver reunião, porque assim, a reunião, ela precisa ainda passar pela pré-reunião, né, precisa haver ali uma conversa, tudo. Então pode haver até o final do ano, sim, algumas reuniões. Mas lembrando sempre que quando a gente faz o nosso processo, é pela gente, né, pelo bem-estar da gente, pela vida da gente, não pensando que o outro vem. A gente sempre tem que deixar muito claro isso, né? Porque se a gente está ainda fazendo coisas na nossa vida pensando que o outro vai voltar, então a gente não está pronta ainda, se a gente pensa desse modo. E eu gostaria de trazer um recadinho, né, que eu tive esses dias e que eu recebi, aliás. Nesses próximos meses, né, vai ocorrer que algumas chamas gêmeas, elas vão despertar, né, para os 144 mil. Isso quer dizer o quê, né? Que aquela pessoa que não sabia que fazia parte dos 144 mil, elas vão começar a se lembrar. Isso é, no caso, a chama gêmea consciente e o gêmeo também, tá? Os dois podem lembrar, mesmo que não estão juntos, eles podem começar a lembrar. Então, assim, vai haver essa movimentação, porque é de interesse da espiritualidade, né? Que esses casais, eles logo começam, né, a trabalhar juntos, né, na missão que eles vieram fazer aqui, tá? E também a gente precisa sempre lembrar que a partir do momento, né, que essas pessoas, elas começam a trabalhar na missão, que esses 144 mil estão, né, de vento em popa, e então, assim, sempre cuidar da nossa proteção, fazer proteções regulares, né? Façam as suas orações
peçam também pelo seu gêmeo, por mais que vocês não estejam juntos, sempre inclui ele nas orações, inclui fazer limpezas em casa. Eu vou começar a trazer vídeos curtos, né, sobre as limpezas, defumação, como a gente pode usar, né, algumas coisas para se proteger, tá? Existem pessoas também, né, que fazem esse trabalho energético, né, que vendem esse tipo de trabalho também. Eu não vendo esse tipo de trabalho, eu não faço, mas eu faço um trabalho de purificação do útero, né? Caso alguém, né, que queira ancorar a sua energia feminina, pode falar comigo, isso ajuda muito, tá? E eu gerei isso. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que comenta e compartilha o vídeo e se inscreve no canal, e gratidão.